torneios lá na Grécia, tem uma fortuna avaliada em 22 bilhões de reais. Ele tem interesse em comprar o Vasco da Gama. Inclusive, a gente já trouxe aqui... Já que o Vasco é o campeão terra e mar, né? É verdade, tem tudo a ver. A caravela. E tem pirata também. Exato, é verdade. Tem pirata. Mas a informação que a gente pode trazer aqui é que o NDA, que é um documento de acordo de não divulgação, foi assinado há um tempo já. O Vasco vem conversando com ele desde setembro e hoje o Vasco da Gama tem avançado nessas negociações. O grego confirmou a Sky Sports, que é um grande canal da Inglaterra, que está negociando com o Vasco da Gama. O Edu Gaspar, que é muito conhecido aqui do futebol brasileiro, dirigiu seleção brasileira, estava no Arsenal, foi contratado pelo grupo do grego, que também é dono do Olympiacos, do Nottingham Forest da Inglaterra, o Olympiacos da Grécia e do Rio Ave de Portugal, e ele quer adquirir um clube no Brasil. E esse clube é o Vasco da Gama. Agora, o Vasco está conversando também com a ACAP, que hoje é dona das porcentagens da 777, e tem algumas questões burocráticas que a gente pode explicar com mais calma nos próximos programas, mas o fato é, essa negociação está em andamento, ainda não deve ser algo da noite para o dia, não deve ser algo para janeiro, mas o Vasco sim, tem conversas em andamento com esse grego, que é um cara que tem muita grana e já comanda grandes clubes aí no futebol mundial. Hoje a gente falou muito de Fogão, né? Amanhã você vai explicar isso bonitinho aqui. Detalhadamente. Vamos falar do Flu também. Agora, sobre o Vasco, a notícia não é boa. Apesar de ter garantido nesse final de semana a confirmação da continuidade na Série A do Campeonato Brasileiro, o Vasco terá de pagar 2 milhões de euros ou quase 13 milhões de reais ao Benfica. Você não deve estar entendendo nada. O que tem a ver permanência do Vasco na primeira divisão e um pagamento de 2 milhões de euros ao Benfica? É que quando o Vasco havia contratado o João Vitor, zagueiro do Benfica, ficou condicionado o pagamento de mais 2 milhões de euros em caso de permanência na Série A do Brasileiro, o que fará da compra do João Vitor uma das mais caras da história do futebol brasileiro em relação a zagueiros. Ele havia sido comprado por 6 milhões de euros fixos, tem esses 2 milhões de euros em bônus, total de 51 milhões de reais. O presidente Pedrinho está revoltado com essa promessa feita pela antiga gestão de pagamento de mais 2 milhões de euros, primeiro porque ele não tem esses 2 milhões de euros e vai precisar arranjar, não se sabe como, certamente tirando de dinheiro que ele poderia investir na contratação de atletas. Para piorar, segundo o Pedrinho, esse bônus que você paga para não cair, trata-se de uma mentalidade perdedora, algo que ele não gostaria que continuasse no Vasco em 2025. A mim não convenceu, eu queria saber, você, torcedor do Vasco, já usa o espaço para comentário, beleza? Senta o Internacional, que perdeu, não será mais campeão, tampouco o Fortaleza, os dois estão fora. Só Botafogo e Palmeiras ainda na luta pelo título. São Paulo de férias, já classificado. Esses 6 primeiros todos já na fase de grupos da Libertadores. Não, o São Paulo está tudo definido, né? Não colocação entre eles, mas são os caras do... Ontem o Flamengo pulou 2 casinhas, né? Bahia, Corinthians e Cruzeiro. Esses 3, principalmente, ainda lutando por 2 vagas, é isso? 2 vagas para 3. 2 vagas para aquela fase anterior à fase de grupos. Matematicamente, o Vitória ainda tem chance, mas é pouco provável. Vitória tem chance, muito remota, né? Mas o Vitória tem que comemorar porque rondou muito ali a zona do rebaixamento. São 7 vitórias nos últimos 11 jogos, 2 empates e apenas 2 derrotas. Só o Cruzeiro não depende de si ali naquela briga. Corinthians e Bahia dependem de si. Um beijo para Ivana do Bonfim, grande historiadora das coisas do Vitória e do Bahia, Serrinha do Pelô também, sempre ali nos arredores do Barradão. E temos a segunda parte da tabela. O Grêmio não cai mais, o Vasco faz 15 rodadas que eu falo que o Vasco vai cair. Atlético Mineiro, aí Atlético Paranaense ainda pode cair, hein? Juventude, Fluminense, mas vamos esperar as 2 rodadas, mas eu acho que vão ser esses 4 que estão aí. Criciúma, Bragantino, Cuiabá e Atlético Goianiense. Pelo futebol não apresentado, principalmente por Criciúma e Bragantino, eles vão ter que fazer milagre para escapar. É verdade que o Fluminense, o Juventude, o Atlético Paranaense também ficaram devendo muito no campeonato, mas tudo leva a crer que serão esses 4 últimos. Você sabe quando o Bragantino ganhou seu último jogo? 1º de setembro. Nós entramos em dezembro, são 3 meses sem uma única vitória, aí não dá, né? Mudou o técnico, veio o Seabra no lugar do Caixinha e não adiantou. Agora são os gols, é isso? Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Vasco da Gama não tem nenhuma chance de cair para a segunda divisão. Isso aí foi totalmente descartado matematicamente após o empate da equipe do Red Bull Bragantino
no estádio Nabi Abichedi, onde o jogo ficou em 1-1 contra a equipe do Cruzeiro. E aí, o Vasco pode até ser igualado em pontuação com a equipe do Bragantino, caso o Bragantino vencesse as 2 partidas que ainda lhe restam, porém, na questão ali que é o principal ponto que diferencia, né? Que é critério de desempate, que no caso é vitória. O Vasco teria uma vitória a mais caso o Bragantino vencesse as 2 e o Vasco teria que perder as 2 também. Mas agora a chance é 0 do Vasco da Gama cair para a 2ª divisão. Então, realmente é um alívio muito importante para a torcida, que agora eu não sei se consegue planejar 2025 com calma ou planejar 2025 com angústia, com agonia, enquanto o Vasco não tiver anunciado o novo comprador da sua SAF. O Marinacci, né, abriu o jogo e falou sobre tudo aí envolvendo o Vasco da Gama, que realmente, né, muitos tinham dúvidas se seria ele realmente que poderia ser o novo investidor do Vasco, se o time que ele estava falando com a Sky Sports, se era o Vasco ou se não era, mas foi atualizado sobre isso. A matéria, inclusive, vai sair amanhã e já está totalmente certo que o Vasco da Gama é o time realmente que o Marinacci estava falando com a Sky Sports, que estava negociando. Em relação ali a essa situação, o Lucas Pedrosa atualizou sobre isso. Ele falou o seguinte, ó: após a confirmação por parte do Marinacci, a torcida do Vasco ficou ansiosa em que pé está a negociação. E aí, ele foi lá e atualizou, e a notícia é a seguinte, ó: o Vasco e o Marinacci assinaram o NDA, no caso que é um acordo de não divulgação, né? Basicamente NDA, essa que é a sigla que é falado, no caso, sobre o acordo, que não divulga por nenhuma parte sobre documentação, não divulga nada, né? Nem quem é o investidor, essa que é a pura verdade. Acabou que o Marinacci quebrou um pouquinho essa situação envolvendo o NDA, né? Acho que é NDA que se fala o nome ao certo. E aí, galera, em relação a isso, né, ele passou a atualização que existe um interlocutor no Brasil, um escritório escolhido pelo Marinacci, né, que é um empresário de 57 anos de idade, que está fazendo a ponte desse negócio. Ainda atualizou aqui o Edu Gaspar, que ele vai ser o cara que vai passar os times, passar todos os detalhes para o Marinacci. Ele é uma peça muito importante nesse processo. Lembrando que a fortuna do Marinacci é de 22 bilhões de reais. E aí, a atualização é a seguinte, ó: o próximo passo: a ACAP, dona dos 31% das ações antes adquiridas pela 777, está envolvida na negociação. A venda, pelo que ouvimos, não é rápida como estão achando. Há partes jurídicas que entendem que o processo da Leander Hall, empresa inglesa que move uma ação nos Estados Unidos contra a ACAP pelo espólio da 777, não impede a venda do Vasco SAF, porém, logicamente que vai enrolar um pouco mais toda essa situação. E hoje na mesa tem o Vasco, Marinacci e a ACAP, além, é claro, também dessa briga, como eu falei com vocês, com a Leander Hall. E aí o Vasco e a ACAP, que já sinalizou, inclusive, que quer vender a Vasco SAF, né? Não tem desejo em manter a Vasco SAF no seu comando, a ACAP. E aí tem a situação envolvendo a parte da divisão, né? Que é muito complicado. Lembrando que isso aí tudo, galera, não vai ser do dia para a noite, vai demorar um pouquinho mais. Mas a divisão é a seguinte, ó: Vasco tem 30%, ACAP 31% e o restante, no caso, 39%, está na arbitragem em relação a isso. Inclusive, o presidente do Vasco falou que é impossível do Vasco perder essa situação. E ainda, segundo o Lucas Pedrosa, é o seguinte, ó: dificilmente ocorrerá uma venda até janeiro, até a janela de janeiro. Porém, as conversas acontecem desde setembro e a negociação vem evoluindo. E aí, o Marinacci, se ele viesse para o Vasco, seria um cara que realmente é bem diferente do que, pelo menos eu enxergo assim dessa maneira, bem diferente do que seria com a 777, um cara que já teve sucesso demais, teve sucesso com o Olympiacos, sucesso também com o Nottingham Forest. Então eu acho que o Vasco poderia estar no caminho certo se caso realmente fechasse a venda da SAF para Evangelos Marinacci
né? É um cara que tem muito dinheiro, 22 bilhões de reais, é um patrimônio muito considerável. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder um conteúdo. Nossa meta é alcançar 50 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!